Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, esse domingão aí, véspera de segunda-feira, né? Bora começar mais uma semana. Essa gravação aqui eu tô fazendo para todos os alunos do grupo, tá? Vou falar sobre o currículo dos povos indígenas, que foi a temática de hoje na nossa aula presencial, tá bom? Aí eu vou mandar no grupo assim que terminar essa gravação, tá certo, gente? E nas aulas anteriores a gente falou sobre o capítulo 1, né? E discutimos os termos índio e indígena, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dos povos indígenas, né? A história antes que Cabral chegasse aqui, né? Tem 12 mil anos de história antes de Cabral ter chegado até as nossas terras, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou espelhar aqui o material e a gente já começa, ok? Deixa eu espelhar aqui, puxar, aí a gente já começa aqui o nosso encontro de aula gravada, nosso encontro virtual, né? Que bom que tem, né, esses encontros virtuais, porque a gente sabe aí da correria de vocês, não é fácil, né? É um curso que vocês têm que ter muito foco, muita disciplina, tá, gente? Mais uma vez eu falo, não acumula aula, não, sabe? Tenta pelo menos ver os vídeos, né? Naquele dia não conseguiu sentar para escrever, mas aproveita aqueles tempos que você está em casa, né? Ou indo para o trabalho, dentro do ônibus, no seu carro, lavando uma louça, né, limpando o seu quintal, vai escutando, que já ajuda, né? Quanto mais exposição você tiver ao conteúdo, gente, mais chance você vai ter de concorrer a essa vaga, tá bom? Então aí vamos lá, né? O capítulo 2, né? Desse material, povos indígenas. Aula Foi a aula presencial do dia 15, né, que ontem não teve, porque nenhuma pessoa se inscreveu para a aula de ontem, então teve hoje, né, a aula presencial de hoje, tá certo? E aí eu vou replicar ela aqui para vocês, ok? Vamos lá. Então, esse capítulo chama Nessa Terra Tinha Gente, tá? E aí a gente vai passando aqui os capítulos, vamos fazendo a leitura e vamos discutindo, tá bom? Ó, interpretando a vida. Toda história é contada a partir de referenciais culturais e traz a visão de quem a conta. Tem sido assim desde sempre, ou melhor, desde que o ser humano colocou-se acima da natureza e passou a contar a história, tendo como referência a si mesmo, e deixando os outros seres vivos à margem. As consequências disso estão sendo notadas diariamente por meio de teorias equivocadas a respeito dos outros seres humanos que não aceitaram essa visão dominadora e truculenta, né? Teorias que contam história. Né? Quando os portugueses por aqui chegaram, eles encontraram grupos humanos, tá? Mas ficaram aturdidos, pois, apesar de serem pessoas, eram possuidoras de hábitos estranhos a eles. No início, até julgaram que os que aqui estavam não tinham alma, tamanha simplicidade que demonstravam ao relacionar-se com a natureza. Sim, eles estavam mais próximos da natureza do que da cultura por eles representada, tá? Então, aqui traz esse encontro, né, dos europeus, dos portugueses com os povos indígenas, né, o estranhamento que teve, né, em ambas as partes, e o quanto a cultura de um era diferente da cultura do outro, né, nenhuma era ruim, nenhuma era, né, nem ruim nem boa, mas diferente, né.
Pelo menos desse ponto de vista que a gente está aprendendo agora na história, né, essa a valorização da nossa sociodiversidade, tá. Então aqui, quando Cabral, né, aportou, né, aqui em terras brasileiras, já tinha gente aqui há 12.000 anos. E essa é a história que a gente vai conhecer agora, a história que não nos foi contada nos livros, que não nos foi ensinada na escola e que agora faz parte de um currículo obrigatório, né, que perpassa por toda a educação básica, né, que é a lei a partir da lei 11.645 de 2008, né, o ensino é obrigatório o ensino da cultura e história, né, da afro-brasileira, né, e dos povos africanos, afro-brasileiros e povos indígenas. Então, é uma obrigatoriedade, né, perpassa por todo por toda a educação básica, de forma transversal, tem que ser trabalhado, né, essa temática, né, essa temática ela agora é obrigatória e precisa ser trabalhada, tá? E aí a gente vai conhecer a história dos povos indígenas. São 12.000 anos de história, né, não a gente não tem só 500 anos de história. A gente antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, nós temos 12.000 anos de história, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá certo? Os habitantes das Américas são descendentes dessa leva. Deixa eu só, eu fiz as anotações hoje da aula presencial, aí eu vou dando uma olhada, tá bom? E vou passando aqui para vocês o que foi discutido hoje na aula, tá certo? Ó, os habitantes das Américas são descendentes dessa leva que rumou para o leste. Essa nova onda migratória é datada entre 15 e 20.000 anos atrás. E pesquisas mais recentes, como a da arqueóloga brasileira Niede Guidon, garante que a presença humana em terras brasileiras é anterior a 10.000 anos. Na verdade, essa presença chega a 12.000 anos, levando em consideração o achado da ossada de uma mulher que ficou conhecida como Luzia e que trazia aspectos físicos muito parecidos com os dos africanos. Então, essa história dos povos indígenas, ela remonta a de 12.000 anos atrás, né? Então, assim, tem muita coisa para contar, né, e não é só a partir a gente não pode ver a história da formação do povo brasileiro a partir apenas da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então a gente vale destacar que, a gente tem uma história anterior à chegada dos portugueses aqui nas terras tupiniquins, nas terras brasileiras, tá certo? Então, ainda a teoria mais aceita hoje sobre o povoamento de nossas terras, das nossas terras, portanto, é a asiática. Segundo ela, houve um tempo em que a Ásia viveu uma era glacial e levas sucessivas de mongóis atravessaram uma ponte de gelo que se formou no Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria, rumando para a América, onde foram se instalando. Alguns desceram pelo litoral do Pacífico e formaram civilizações denominadas astecas, maias e incas, né, que a gente já ouviu falar aí, né, em aulas de história. E segundo essa teoria, atravessando a Colômbia, o Peru e a Bolívia, grupos de pessoas adentraram no território, hoje conhecido como Brasil. Então, essa história, né, começou aí, né, essa história, a formação das Américas, dos povos americanos, e aí, a assim como aqui do Brasil, ela remonta essa era glacial, né, olha para você ver como é antigo, né. Então não tem como a gente, negar esse esse fato histórico. Não tem como deixar de conhecer. A gente não pode, ignorar esse fato histórico, né, de que a nossa história remonta a 12.000 anos, tá certo? E aí a gente continua aqui,
Foram esses habitantes que os europeus encontraram vivendo uma vida completamente diferente da experienciada por eles, e se organizaram em sociedades complexas com estrutura piramidal, né. Então quem tinha essa estrutura complexa piramidal eram os portugueses, os europeus, né. Então esse era o modelo político-social que os europeus conheciam e por isso não foi pequeno espanto que sofreram quando perceberam que havia aqui, na terra Brasília, populações inteiras que teimavam viver em um modelo totalmente diferente. E porque estavam acostumados em uma sociedade estratificada, de reis, nobres, clérigos e povo, os europeus não conseguiram atinar para a riqueza que aquela outra experiência de vida lhes oferecia, né. Então aí a gente já fala sobre a questão do etnocentrismo, né. A visão que os portugueses tinham dos povos indígenas era uma visão, eh, que diminuía, que desvalorizava, né, que, hã, que não considerava considerava os povos indígenas com a cultura menor, uma cultura, pior do que a deles era melhor, né. Foi assim essa a visão que os europeus tiveram sempre tiveram dos povos indígenas, tá. Então o caminho mais natural aqui, ao qual estiveram sempre acostumados, foi arrancar a riqueza possível e colonizar, catequizar e escravizar aquela gente aqui encontrada, por ser considerada fora dos padrões de civilização nos quais os europeus haviam sido educados. Então assim, desde então aí em idos de 1554 até 1554, de 1500 até 1554, a coroa portuguesa não teve tanto interesse aqui pelo Brasil, porque não acharam ouro, não acharam, minerais, assim, né. E aí ficou meio que largado esses 54 anos. A partir do momento em que, eh, os portugueses, começaram a travar alianças com os indígenas, com os povos indígenas, que de eram muitos povos, né, não era os índios, era povos indígenas, era gente de toda mais de 900 povos, 1.100 línguas, né. E aí eles trataram, né, a princípio tentaram fazer aí uma amizade com os indígenas, descobriram que tinha ouro, entraram em acordo, né. E aí a gente vai prosseguir aqui para vocês poderem entender como é que se deu, né, essa aproximação e que aquilo depois, culminou em escravização dos índios, extermínio, né, genocídio, tá. Eh, Aí eu queria que vocês anotassem aqui, né, que os europeus, o caminho que eles percorreram não foi de formar uma nação, de considerar a cultura dos povos indígenas, né, foi de o que eles estavam acostumados a fazer em outras terras, de arrancar a riqueza possível que tivesse aqui, colonizar, catequizar, escravizar aquela gente que foi encontrada aqui, né. Por se considerar fora dos padrões dessa civilização no que o europeu estava acostumado, né, e essa visão que eles tinham etnocentrista, eurocentrista, de que só o modelo europeu era que era o bom, era o modelo adequado, né. O fato é que em 1500, ano da chegada dos portugueses a da chegada dos portugueses, a terra que encontraram, que depois viria a se chamar Brasil, já era habitada por aproximadamente, gente, olha isso, 900 povos, 900 povos, não estou falando de 900 pessoas, eu estou falando de 900 povos, tá? É disso que eu estou falando, né? Como ignorar essa informação? Como ignorar esse fato histórico? Não tem como, né, gente? Não tem como ignorar isso não. Deixa eu printar aqui, espera aí, deixa eu só um minutinho que eu
Deixa eu voltar aqui, pintar essa parte, certo? Depois pintar só os 900, eu quero pintar só os 900 povos, né, para destacar essa informação. Só um minutinho. Deixa eu colocar essa informação aqui, e aí a gente já prossegue, tá bom? Ó, aqui, ó, 900 povos, ó, veja bem, ó, 900 povos, tá? Espalhados por todo o atual território, né? Todo o atual território que falava entre si em torno de 1.100 línguas, gente, não tem como ignorar, né, essas informações, não tem como ignorar essas informações, né. De fato, é necessário que essa obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Porque como é que você vai ignorar 12.000 anos de história? Estava falando isso para as meninas hoje, na aula presencial. Não tem como fechar os olhos para isso, né. Alguns historiadores e antropólogos, como Darcy Ribeiro, chegaram a garantir que houve uma população calculada entre 5 e 8 milhões de pessoas, em sua maioria nômades, né, a maioria dos povos indígenas eram nômades, que vagavam por diferentes geografias buscando alternativas econômicas. E vale lembrarmos que o nomadismo tem a ver com a concepção de pertencimento ao território onde se vive e as necessidades de sobrevivência, né. Então a maioria dos povos eram nômades, com exceção dos tupis, que tinham, hábitos agrícolas, né. Eles ficavam num lugar só e tinham hábitos de plantar, de plantio, tá. Aqui, ó. Então, assim, ó, veja bem, então, eu esqueci de isso frisar também. Gente, olha essa informação, uma população calculada entre 5 e 8 milhões. Cadê esse povo? Né, hoje, pelos cálculos do IBGE, né, tem em torno aí de 900, quase 900.000 indígenas espalhados pelo Brasil, tá. Agora está começando a crescer esse número, mas cadê esse povo? Né, então, realmente eh, um extermínio que praticado pelos colonizadores, pelos portugueses, né, que aqui chegaram por aqui, acharam nossa terra. Se eles acharam, eles tinham conhecimento de que essa terra existia, eles tinham noção que tinha terras ao leste, né, não chegaram aqui por acaso, não foi por acaso que eles chegaram aqui, né. Essa informação que nós aprendemos, nós lá na nossa infância, lá nas nossas aulas de história, lá quando na década de 80, 90, não é verdadeira. Eles tinham noção. Até os chineses, quando chegaram, os chineses tinham noção de que aqui tinha terras, só que, a forma como, os chineses, eles tinham, conhecimento de navegação, mas não tinham essa sede de explorar, né, novas terras, assim como os europeus tinham, né. Os europeus que tinham essa empreitada das grandes navegações, isso aí era feito dos portugueses e dos espanhóis. Então eles, tanto a Espanha, né, que chegou aqui o Américo Vespúcio, eh, que deu início à formação do povo americano norte-americano, enquanto o Cabral, né, de Portugal, que achou nossas terras, eles tinham noção de que aqui tinha terras ao leste, tá? Então, essa história de que eles descobriram não é verdade. Você descobre algo que você não conhece, né? Eles acharam as terras que eles tinham noção que existia por aqui, tá? Então, os portugueses, deixa eu virar aqui para eu ver as anotações, tá? Aí eu vou falando para vocês, e aí onde for importante eu paro,
A gente faz as anotações, tá? Os portugueses encontraram, em primeiro lugar, os povos litorâneos, pois foi na Bahia que ancoraram as suas naus. Eram povos estranhos a que os portugueses estavam acostumados a encontrar, e os recém-chegados foram realmente as vítimas, pois foram pegos de surpresa por um agente totalmente diferente da deles, tá? Os que aqui estavam eram falantes do tupi, língua que depois foi aprendida por colonizadores e missionários e se tornou oficial até o século XVIII, tá? Quando foi proibida pelo Marquês de Pombal. Os tupis, assim chamados por causa da língua, tinham uma tradição agrícola. Então, ó, os tupis, então, quando eles chegaram aqui, né, lá na Bahia, eles encontraram, né, os tupis, vou até colocar aqui, ó, aqui, ó, daqui para frente, tá? Eu vou deixar destacado. Essa canetinha, ela me atrapalha. Deixa eu tirar ela. Eu não consigo escrever quando tá essa canetinha, só quando tá com o mouse que eu consigo. Ó, aí daqui para cá, ó. Em primeiro lugar, os povos litorâneos, então os portugueses encontraram em primeiro lugar os povos litorâneos, pois foi na Bahia, né, que ancoraram suas naus, né, então eles ancoraram as naus na Bahia, certo? Aqui, vou destacando as partes mais importantes aqui do texto, beleza? Ó, aí, nossa, tá difícil, hein? A professora hoje tá lerda. Bom, a canetinha de novo, problema com a caneta, gente, problema com a caneta. Ó, na Bahia, para destacar essa parte, deixa amarelinha, tá? Eram povos estranhos aos que os portugueses estavam acostumados a encontrar, e os recém-chegados foram realmente as vítimas, pois foram pegos de surpresa por um agente totalmente dife- diferente da deles. Os que aqui estavam falavam tupi, ó, uma língua que foi depois aprendida por colonizadores e missionários e se tornou oficial até o século XVIII, quando foi proibida pelo Marquês de Pombal. Então, essas informações aqui elas são importantes para vocês perceberem que a língua portuguesa não era a principal até o século XVIII. Gente, veja como é recente, né? Veja como é recente isso, né? Século XVIII. É que assim, em termos históricos, o nosso país é um neném, né, em termos históricos, nosso país é um bebezinho, né. Então por isso que eu tô falando que século XVIII foi logo ali, que era 1700 e pouco, né, século XVIII. Os tupis, assim chamados por causa da língua, tinham uma tradição agrícola e se fixaram, mais em regiões de solo fértil. Tá? Essa experiência serviu como uma desculpa para a escravização desses indígenas, que foram submetidos a maus tratos e desconsiderados em sua sabedoria ancestral. Já os povos nômades, e que, portanto, pouco sabiam sobre plantar, acabaram sendo perseguidos, maltratados, exterminados e desqualificados para o trabalho. Foi aí que surge aquela ideia de que o índio é preguiçoso, né? E na realidade não é, porque não era uma cultura que eles tinham, né? Então, só os tupis tinham esse hábito de plantio, esse hábito agrícola, né? Só os tupis. Os outros povos que eram nômades, eles não tinham hábito. Eles eram nômades, eles iam de região em região, aproveitavam o que tinha ali disponível da natureza, sem destruir a natureza, pegavam o que lhe era necessário para se alimentar, né? E só. E aí, de repente, se surgia alguma seca, alguma coisa naquela seca, eles mudavam de região. Mas não é porque eram preguiçosos, é porque não fazia parte da cultura, né? Igual a gente não sai para ir para a roça, né? A gente sai para vai para os nossos trabalhos, mas é por isso por que a gente não trabalha na roça, a gente é preguiçoso? Não, é porque cada cultura é de um jeito. Nós somos urbanos, moramos na cidade, né? Então é nesse sentido. E aí, foi aí que começou a fama de que o índio é preguiçoso, não gosta de trabalhar, tá. É uma fama que infelizmente, até hoje as pessoas têm essa visão errônea,
dos povos indígenas, né, quando na realidade não fazia parte do da cultura deles, né, tá. Então, nesse instante, vale a pena pensar sobre essas diferentes concepções sobre o tempo e ao trabalho. Na verdade, essa reflexão é necessária para que possamos entender como visões opostas acerca do mundo pode alterar a compreensão que temos do outro. No caso, os portugueses que chegavam e traziam em sua teia conceitos, crenças, medos e ganância, olhavam para aquela gente nativa com um misto de curiosidade e espanto, acreditando, inclusive, terem chegado ao paraíso descrito no livro de Gênesis, né? De tão diferente que eles eram, né, dos padrões europeus. Bora continuar aqui nossos estudos, tá? Então, nesse instante, vale a pena pensar sobre as diferentes concepções sobre o tempo e trabalho. Na verdade, essa reflexão é necessária para que possamos entender como visões opostas acerca do mundo podem alterar a compreensão que temos do outro. No caso dos portugueses, que chegavam e traziam em sua teia conceitos, crenças, medos e ganância, olhavam para aquela gente nativa com um misto de curiosidade e espanto, acreditando, inclusive, terem chegado ao paraíso descrito no livro repetiu, agora que eu lembrei. Eu até falei com as meninas hoje que, sem querer, eu repeti esse parágrafo aqui, ó. É repetição, eu vou até apagar, tá? Para vocês não causar estranheza em vocês, tá? Porque já estava aqui, ó. Aqui embaixo, ó. A mesma coisa, tá vendo? Ó, por parte dos indígenas, houve também curiosidade, receio, mas em especial, a vã esperança de que aqueles forasteiros eram enviados dos deuses, de coração generoso e bom, naquelas grandes naus que vinham sobre as ondas salgadas do mar, estaria o transporte que os levaria para a terra sem males, propagada pelos profetas, os Caraíba, que garantiam que era onde Maíra, o deus fundador, morava e a todos esperava, tá? Então, por quê, gente? A gente tem que pensar o seguinte: é, qual que é a discussão aqui nesse momento? É pensar que teve história antes da chegada dos portugueses aqui. Pensar que antes deles chegarem, teve 12.000 anos de história. Essa história não pode ser apagada, essa história não pode ser negligenciada, né, ela precisa ser exposta, porque, eh, houve uma contribuição muito relevante dos povos indígenas para a formação do povo brasileiro. Então esse é o ponto crucial desse capítulo 1, tá? Esse capítulo 1, né, vem falar sobre essa questão, de que, eh, os povos indígenas, eles já tinham suas próprias culturas, eles já tinham a sua organização social, e que, com a chegada dos portugueses aqui, essa esses fa essa cultura ela foi, não foi valorizada, foi, relegada a segundo plano. Tá, então não deram em momento nenhum da história, sob a perspectiva do europeu, o índio foi valorizado, e é isso, com essa nova legislação que nós temos, esse novo currículo, que a gente quer, trazer essa legislação como marco regulatório de uma nova visão da formação do povo brasileiro, sob a perspectiva dos diversos povos que compunham, principalmente os povos de matrizes, africanas, os povos negros e os povos indígenas. Não tem como negar, né, que a contribuição deles, de fato, foi relevante para a construção da nossa identidade. Então, esse capítulo 2 é o capítulo 2, né? Esse capítulo 2 o principal de tudo é isso. A discussão gira em torno dessa ideia, tá?
A cultura grita pela história. O que os diferencia é a forma que encontraram para manifestar a própria originalidade. Ser boé ou auê, pê, tabi não é a mesma coisa. São duas maneiras de compreender o mundo. Tal compreensão e seu desenvolvimento é o que chamamos cultura. E ela é múltipla, como são múltiplas as experiências de humanidade. Essas experiências inventaram modos de sobrevivência e de crença, de educação à sua maneira. Cada cultura basta a si mesma e não há como medir a felicidade alcançada por uma ou outra sociedade. No dizer de Câmara Cascudo, né, que é um estudioso sobre o Brasil, né, não há culturas inferiores e nem culturas superiores, há sempre culturas. Reuniões de técnicas suficientes para a sobrevivência grupal. Não se sentem inferiores nem subalternos. Tem quanto precisam, né? Aquela cultura, ela basta a si mesma, porque os povos indígenas, eles tinham a forma como eles viviam era suficiente para aquele povo, né? Não, era aquilo, bastava. E aquilo era ruim ou bom? Não, era cultura, né? O Câmara Cascudo fala sobre isso. Tudo é cultura, tá? Eu vou colocar aqui isso que a gente está discutindo em outras palavras para vocês, tá? Para quê? Para a gente se habituar a conseguir se expressar, falar a mesma coisa de diversas formas. Lembra que eu falei para vocês que isso é de extrema importância, né? Conseguir falar a mesma coisa de diversas formas. Aí eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu preciso colocar aqui inserir caixa de texto. Caixa de texto aqui. E aí eu vou colocar em vermelho para quê? Para você no seu caderno fazer essa anotação, tá? Para as meninas eu ditei, elas foram escrevendo, as meninas do presencial hoje. E vocês, essa parte em vermelho, vocês copiem aí no caderno de vocês, tá? As meninas que estavam no presencial já têm essa anotação. E agora vocês anotem aí no caderno de vocês, na hora que vocês forem estudar. Que bom que tem o vídeo para que você possa assistir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A gente pode escrever isso que a gente está discutindo, ó. Vou pegar aqui da anotação, por isso que eu estou olhando de lado aqui, tá bom? A compreensão, ó, compreensão, só um minutinho, que temos do mundo é o que chamamos cultura, tá? Com isso, não há culturas inferiores e nem culturas superiores, tá? Por isso a história deve ser ouvida, ó, ponto final, ó. Por isso, vírgula, a história deve ser ouvida e vista sob diferentes perspectivas, tá? Perspectivas. Então, quer dizer, a gente, até então, a gente só aprendeu a história a partir do ponto de vista europeu, né? E agora, com essa nova legislação, com esse marco regulatório, dessa nova legislação, primeiro começa com a Constituição Federal, né? Que na Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, ela inclui nessa Constituição os direitos dos índios, que até então não tinha uma legislação específica para os povos indígenas. Aí, a partir daí, né, passando anos depois, só que assim, tinha essa legislação, mas a gente não tinha uma legislação
falando que a gente tinha que aprender, né, sobre a cultura dos povos indígenas, dos povos negros, né, a história contada a partir da perspectiva desses povos, no nosso currículo. Então, considerando a lei 10.639 de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história dos africanos e o afro-brasileira, da cultura africana e afro-brasileira, e da lei, que é essa que a gente está tratando hoje, né, desse currículo dos povos indígenas, a lei 11.645 de 2008, essa a gente considera como marco regulatório, né, dessa obrigatoriedade de ensinar a cultura desses povos. É uma forma de valorização, uma forma de valorização, de respeito, de 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 valorização da cultura, dos saberes desses povos, tá bom? Então, e que isso é rico para a nossa construção da nossa identidade enquanto povo, enquanto nação, tá. Vamos lá, continuando aqui, aí onde tiver anotação, a gente vai parando e vai conversando, ok? Tá. Dito isso, e dessa maneira, pensamos poder avançar na saga de contar a história do ponto de vista dos povos indígenas. Que fique claro de início, o Brasil é um país intercultural. Tá? Suas culturas são fluídas porque em constante contato entre si, são também permanentes, porque embasadas numa tradição que desculpa, embasadas numa tradição que perdura há milênios, não há 500 anos só, né? Há milênios. Tá? Como os povos indígenas entendem sua cultura? O indígena, ele pensa-se como pertencente à natureza, como uma espécie entre as outras, ainda que mais importante. Ao pensar assim, o indígena compreende que sua participação na grande teia da vida é basicamente fortalecê-la, para que todos os seres vivos possam usufruir das dádivas que ela oferece. Né? Então, o indígena, ele se sente pertencente à natureza, ele não se separa da natureza, né? Ele é a própria natureza, só que mesmo que ele se sinta mais importante, mas ele se sente pertencente, tá? Dessa maneira, os indígenas sentem que estão contribuindo para manter o céu suspenso e participes na cocriação do cosmos, em parceria direta com todos os viventes. A cultura vai, portanto, além da confecção de objetos que ofereçam melhores condições de sobrevivência. Ela é condição sine qua non para que a humanidade de um povo se mostre com toda a sua intensidade, tá? Ressalto que nenhuma cultura é estática, parada no tempo. A cultura se caracteriza por seu dinamismo. Para alguns povos, essas mudanças acontecem lentamente, pois o tempo que elas dispõem para isso não corresponde à velocidade da tecnologia, que cria comportamentos de forma instantânea, como a que se vive no mundo globalizado. Então, o formato, a forma como os indígenas lidavam com a natureza ou lidam com a natureza é diferente da forma como nós ocidentais lidamos com a natureza. Lidamos com a vida, com as coisas, com pontos de vista, né, de como a gente enxerga a vida. Só é diferente, não é nem pior nem melhor. É cultura, né? É só uma forma diferente de ver a vida, certo? Deixa eu ver se daqui a pouco eu vou falar de uma palavra importante aqui, que cabe aqui na nossa discussão. Tá? Então é isso também, não insinua atraso cultural, pois seria desconsiderar o tempo e a necessidade que cada povo precisa para reelaborar seus comportamentos. Ao focar uma cultura qualquer sob a ótica da cultura que vivemos, estaremos cometendo o que a antropologia chama de etnocentrismo, né? Então, quando você acha que só você vê as suas coisas só a partir do que você pensa, então você tem aí o etnocentrismo. O que que é esse etnocentrismo?
Aqui, ó, vou que é o etnocentrismo? É um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. O termo é formado pela justaposição da palavra de origem grega etnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo, que indica o centro. Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, depreciação e intolerância por quem é diferente, originando, em seus casos mais extremos, atitudes preconceituosas, radicais e xenófobas. É importante reter que o relativismo cultural é uma ideologia que defende os valores, princípios morais, o certo e o errado, o bem e o mal são convenções sociais intrínsecas a cada cultura. Um ato considerado errado em uma cultura não significa que o seja também quando praticado por povos de diferentes culturas. Então aqui, então o contrário do etnocentrismo é esse relativismo cultural, né? Que considera, né, cada povo uma cultura, simplesmente assim. Outro modo de ver a vida, outro modo de enxergar as coisas, só isso, tá? Então, a visão que os portugueses, que os europeus tinham com relação aos povos indígenas era uma visão etnocêntrica, que achava que a cultura deles era superior à desses povos, né? Então, é uma visão equivocada, uma visão que deturpou a imagem que a gente tinha dos povos indígenas até hoje, né. Essa imagem ela está sendo mudada aos poucos, porque está incluso no currículo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos negros, dos povos, eh africanos, afro-brasileiros e dos povos indígenas. Então, essa visão está mudando, porque a gente está dando valor à nossa sociodiversidade, que é uma palavra citada e que eu gostaria que vocês colocassem na discursiva de vocês hoje. Até no final eu vou falar como é que eu quero que vocês construam a discursiva de vocês, tá? E aí eu vou dar dicas, um passo a passo aí para você facilitar a sua vida, para você poder escrever, tá. E aí a gente tem essas 2 palavrinhas, esse etnocentrismo, que era a visão deturpada dos portugueses com relação aos povos indígenas, de achar que a cultura deles estava acima, que era melhor, né, que é olhar a cultura do outro a partir só da sua cultura, só comparando com a sua cultura, né. Eles eram etnocêntricos ou eurocêntricos, uma visão eurocentrista, né, e e essa visão precisa ser mudada, né, de acordo com esses documentos, com esse currículo da cidade, povos indígenas vem mudar essa nossa visão com relação aos povos indígenas, tá. E o resumo da OCA é muito engraçado que os todos os currículos, eles têm um resumo no final de cada capítulo, tá. Aí eu vou ler o resumo para vocês, vou dar uma anotação importante, eh 2 anotações importantes, para a gente poder ir para o capítulo 2, certo? Que é mais rápido, e aí eu vou explicar como é que eu quero que vocês construam a discursiva dessa semana, que deve ser entregue até quarta-feira à noite, para que eu possa utilizar no na aula da discursiva de quinta-feira, tá? Aí as meninas que foram na aula hoje, né, tá aqui, a quem me entregou hoje, que esteve presente, certo? E aí eu aguardo do pessoal online, tá? Que optaram por esperar a aula gravada. Eu tô olhando aqui para ver se tem alguma coisa para eu responder mais tarde, assim que eu terminar a aula, tá? E
Eu vou explicar para vocês, assim como eu expliquei para elas na aula presencial, vou explicar para vocês, tá. Então o resumo da OCA, né, em vez de ser o resumo da ópera, é o resumo da OCA. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui, porque o meu óculos tá ruim, preciso fazer outro, e aí eu vou aumentar a letra para poder enxergar melhor aqui. Tô vermelhinha assim, porque o tempo já mudou, ó, vocês estão vendo? Eu tenho essa hipersensibilidade a essa mudança brusca de tempo. São Paulo, né, gente? São Paulo, né? Vamos lá. Resumo da OCA. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como sempre, para dar uma calibrada na garganta. E vamos para o resumo da OCA, tá? Então, os povos indígenas estão presentes no território brasileiro há milhares de anos, são aproximadamente 12.000 anos, né? Bem antes de o Brasil ter esse nome. Aqui chegaram atravessando agruras geográficas, climáticas e culturais. Muitos dos grupos que enfrentaram o desafio de ter melhores condições de vida foram se estabelecendo em determinadas regiões, criando o próprio estilo de vida que chamamos de cultura. Esse estilo foi sendo aprimorado ao longo do tempo, mas foi basicamente movido pelo instinto de sobrevivência baseado numa concepção de pertencimento ao universo. Essa visão de humanidade ocasionou constantes aperfeiçoamentos, seja na cultura material, criação de objetos cada vez mais sofisticados para uso cotidiano, seja na compreensão de humanidade, repassada de geração a geração por um sistema educacional baseado na oralidade. Então, quando os colonizadores europeus por aqui aportaram, foi assim que encontraram estes povos organizados. Mas, embora fascinados com essa riqueza cultural, foram incapazes de valorizar a experiência dos indígenas e tiveram as atitudes que lhes pareceram mais natural: a escravização, o extermínio, a desmoralização cultural. Assim faziam por pertencerem a uma cultura dita civilizada, que não aceitava, como hoje ainda não aceita, né? Ainda hoje, tem muitos, os indígenas, eles enfrentam muitas dificuldades para terem sua cultura e seus modos de vida valorizados, mesmo com uma Constituição que defenda seus direitos, eles ainda sofrem muito e ainda são assassinados por grandes latifundiários por conta de demarcação de terras, né? Então, outros modos de pensamento que não seguissem uma organização hierárquica. A não aceitação criou uma barreira até hoje, impede a relação respeitosa entre os diversos olhares existentes. Então, esse resumo da OCA, eu vou colocar, a gente pode fazer um resumão e falar isso que a gente discutiu aqui, isso que a gente leu, de uma outra forma, de uma forma mais sintética. E aí eu vou inserir aqui o texto, uma caixa de texto, para eu poder colocar um outro formato para vocês. Como é que a gente poderia dizer tudo isso, né? Lembra que eu falei que a gente tem que ter o poder de análise e que tem que ter o poder de síntese, né? É falar muita coisa num curto espaço, né? Então, o que eu vou escrever aqui dá mais ou menos, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro linhas para quem tem uma letra média, tá? Uma letra muito grande tem que dar uma reduzida na letra, uma letra muito pequena tem que dar uma aumentada na letra. A minha letra é média, então deu aqui dá umas quatro, cinco linhas aqui, tá? Então, ó, vou colocar de vermelho para destacar, porque aí você sabe que você precisa escrever no seu caderno, dar destaque, né? O que você precisa anotar no seu caderno, que isso é muito importante, tá? Então, quando os colonizadores, eu vou anotar aqui, ó, colonizadores, isso eu ditei para as meninas do presencial, e aí vocês anotam no caderno de vocês. Quando os colonizadores europeus por aqui aportaram, encontraram esses povos milenares. E por conta da visão eurocentrista
destes, ou você coloca eurocentrista ou etno ou, né, eurocentrista ou etnocêntrica, né, visão etnocêntrica destes destes quem? Desses colonizadores, eh, não consideraram a cultura dos povos indígenas. Com isso, os escravizaram, os exterminaram e desmoralizaram sua cultura, tá? Então aí, tá aí, como dizer tudo isso de forma reduzida. Aqui deu 3 linhas, mas na hora que você vai escrever dá umas 4, 5 linhas. Aí dá uma treinada aí no seu caderno, né, isso aqui serve um parágrafo, né, se você for discutir essa questão, já te dá um parágrafo aí para você escrever na sua discursiva, tá bom? O que eu vou falar daqui a pouco, no final aqui, tá. Aí a gente vai aqui para a última parte. O Brasil não conhece sua sociodiversidade nativa, pois ainda está à mercê de preconceitos quientistas, pois não consegue acompanhar a riqueza da diversidade, produzindo estereótipos e desvalorizando os saberes ancestrais dos povos indígenas nacionais, tá? Eh, isso, como é que eu posso dizer? Então, é a palavrinha que eu quero que vocês aprendam aqui, né? A conhecer a nossa sociodiversidade nativa, é uma palavrinha bacana para usar aí, a valorização da nossa sociodiversidade nativa, tá? Olha que bacana. Olha que palavrinha bonitinha para você colocar na sua discursiva, gente, muito fofinha. Adoro essas palavrinhas diferentonas, né? Claro, tem que saber usar, né? Tem que saber usar. E por quê? Porque a gente precisa valorizar, né, então nos dias atuais, né, a forma a gente precisa valorizar os es os diversos, as diversas formas de contar a mesma história, né, essa diversidade cultural, né, e considerar e valorizar os saberes e os conhecimentos desses povos originários, né, desses povos indígenas, tá. E aí eu vou para encerrar esse capítulo, eu vou colocar aqui também uma outra forma, já encaixando essa sociodiversidade nativa, essa palavrinha. Eu vou colocar eu vou contextualizar ela, dizendo a mesma coisa de uma forma diferente, para vocês verem, tá. Que a gente precisa ter esse poder, a gente precisa aprender esse poder de dizer a mesma coisa de forma semelhante, né, que não mude o sentido e que queira dizer a mesma coisa. Certo, minha galera? Certo, meu povo? Aqui, ó, vou colocar de vermelhinho de novo, para poder ficar destacado e você saber que você tem que anotar aí no seu caderno de estudos. Ah, ó. Eita, não tá indo. Deixa eu ver aqui o que que eu fiz. Fazer assim, senão ele começa a travar. Ah, foi. Espera aí. Ó, aí você anota aí no seu caderno, tá? Considerar a visão dos povos indígenas na formação do povo brasileiro é
perceber, você pode usar a palavra perceber e como é o nome da aluna hoje, que ela me deu, eu estava me dando branco de outras palavras, aí ela falou: "Professora, pode usar compreender também". Perceber, e a gente pode a Sheila, estava tentando lembrar o nome dela, Sheila Andrade. Aí ela: "Professora, pode também trocar por", você pode usar a palavra perceber, você pode usar a palavra compreender, tá. Pra não ficar, tentem mudar, sabe, tipo, considerando tal, 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 aí po muda por outros sinônimos, tá. Perceber, compreender. Então, considerar a visão dos povos indígenas na formação do povo brasileiro é compreender, né, positivamente a nossa sociodiversidade nativa, ou seja, considerar a cultura e os saberes dos povos indígenas na formação do povo brasileiro e na criação e na valorização da nossa identidade nacional, tá. Então, por enquanto é isso do capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3, que a gente também tem algumas informações importantes. Então, visões que marcaram a difícil arte de ser índio no Brasil, até hoje é difícil ser índio, né. Aqui isso é do capítulo, né, a gente sabe que está na hora da gente, nomear, foi o que a gente aprendeu no capítulo 1, que não se chama mais índio, e sim indígena, né, a gente não chama mais de os índios, a gente chama de povos indígenas, que eram diversos povos. Então isso a gente aprendeu no primeiro capítulo. No capítulo 2 a gente aprendeu o quê? Que antes de Cabral a gente tinha 12.000 anos de história, considerando que aqui havia pessoas morando, pessoas habitando há 12.000 anos, né, mais de 900 povos com mais de 1.100 línguas, que tinham sua cultura, tinha a sua forma de viver socialmente, e que isso não pode ser ignorado. Então capítulo 1 fala sobre, começar a nomear da forma correta. O capítulo 2 diz: "Olha, esse povo tem história, né, não são pessoas, né, não são ninguéms que não, né, não surgiram do nada, eles existiam antes da chegada dos colonizadores", e aqui essa luta por reconhecimento, o capítulo 3 traz, eh aí sim fala da história, né, na perspectiva dos europeus, né, a perspectiva dos europeus tentando desmoralizar e desqualificar o indígena, tentando mostrar que foi pequena a luta deles, que não teve muita relevância, pelo contrário. Eu estava comentando com as meninas hoje, não, no presencial, de que, os colonizadores não conseguiriam demarcar um território desse tamanho, um território continental como o Brasil, se não fosse com a ajuda dos povos indígenas. Os povos indígenas que tinham conhecimento dessas terras. Não tinha uma outra maneira deles desbravarem isso sem o conhecimento desses povos, né. Então, a princípio, né, teve, eh tiveram alguns acordos, os povos indígenas e os colonizadores, e que depois esses acordos foram sendo, não sendo cumpridos na perspectiva dos colonizadores, que começaram a explorar, não tinha uma contrapartida para os povos indígenas, e aí a carnificina foi feita, né, nesses 500 anos de história, montados a partir da chegada de Cabral aqui. Aí, a história contada pelo qual que é a história contada pelo colonizador, né, com muitas distorções históricas,
como a história oficial relegou os indígenas a papéis secundários, como se não tivessem sido importantes, como se eles não tivessem influenciado na formação do povo, né? E numa perspectiva eurocêntrica, a visão dos colonizadores e seu impacto, o impacto na imagem, um impacto ruim na imagem desses povos indígenas, que eram considerados, porque eles não se deixaram escravizar. Eles não se deixaram escravizar, eles lutaram até o fim, até hoje em luta. Eles não se deixaram escravizar, né? Não, eles eram vários povos, né? Esse, esses vários povos, eles também guerreavam entre eles. Tinha guerras aqui, porque eram vários povos de diversas culturas, né? 1.100 línguas, não tem como, né? Tinha, assim como o planeta inteiro, estava comentando isso com as meninas hoje. O planeta inteiro vive em guerra desde que a gente se entende por gente, né? Então não seria diferente aqui, né? Então os colonizadores, né, tentaram escravizar os tupis, que tinham hábitos agrícolas, tentaram escravizar, porque eles tinham esse conhecimento do plantio, e exterminaram os nômades, né? E aí entre eles fizeram acordos, porque um povo indígena guerreava com outros, aí alguns povos fizeram aliança com os portugueses, porque os portugueses tinham coisa para oferecer para ele, eram as armas de fogo. Aí tinha uma troca, vocês querem pau-brasil, vocês querem ouro, a gente dá, e vocês não dão as armas para a gente guerrear contra os nossos inimigos. Esses inimigos eram escravizados, né? Ou eles tentavam escravizar, só que era uma cultura diferente. Por exemplo, tentavam escravizar para trabalhar nas lavouras, né? Para trabalhar nas lavouras, na agricultura. Só que a agricultura, para os povos indígenas, é um trabalho da mulher. Então, já deu pau aí. Já deu pau aí, porque eles não admitiam, não. Mesmo aqueles indígenas que tinham acordo com os portugueses, não queriam que os escravos, os guerreiros escravos, fossem trabalhar nas lavouras, porque não era uma cultura dos homens dos povos indígenas trabalhar na lavoura, certo? Era um ofício da mulher. Então já começou aí tudo a briga feia. Foi por isso, como os indígenas não se deixaram escravizar, foi por isso que os colonizadores optou por ir para a África e cometeram a diáspora africana, arrancaram os povos negros de lá e foram trazendo para cá. Que eles optaram, foi no segundo momento, como eles viram que não tinha jeito, eles viam que os índios não se deixavam escravizar e foram. Aí teve a diáspora, essa que a gente chama de diáspora. Por que diáspora? Porque eles foram arrancados de suas terras. Eles foram arrancados de suas terras para poderem e vieram para cá, né? Aí essa história, essa parte triste da nossa história vocês conhecem, né? Vieram nos navios negreiros de forma subhumana, né? As famílias eram separadas, mães e filhos eram separados. É uma história muito triste, né? Da nossa a nossa formação, né? É uma formação muito triste, uma formação muito violenta. Tá certo? Agora a gente vai fazer algumas anotações, tá? Para vocês poderem ter aí novas formas de falar a mesma coisa, tá? E essas anotações servem para vocês poderem produzir, terem repertório para produzir a discursiva de vocês de hoje, o tema de hoje, que é para ser entregue quarta-feira, tá? Presta atenção, hein? Presta atenção. Hum. Ó, foi nos contado uma história a partir da ótica do colonizador. Eu vou marcar aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já falou sobre isso. Aí aqui, ó, eu vou anotar para vocês poderem anotarem aí no cadernito de vocês. Right, people? Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula.
colocar inserir caixa de texto, tá, todas essas anotações as meninas do presencial já tiveram acesso, e eu tô colocando aqui para vocês, ó. Colocar de vermelhinho para ficar bonitinho, ok? E aí vocês anotem aí. Ficou vermelhinho, pronto. Ó, a história contemporânea tem mostrado que a visão do colonizador não é verdade absoluta, não é uma verdade abso espera aí, absoluta. E que a participação histórica das populações indígenas foi determinante, eu vou, em vez de colocar das populações, eu vou colocar dos povos, tá? A participação histórica dos povos indígenas foi determinante e relevante, ó, determinante. Aí, meninas do presencial que estiverem assistindo, acrescenta a palavra relevante, tá? Por favor. Irrelevante para a construção da identidade nacional, tá? É uma forma de falar isso tudo que a gente está discutindo, né, que, eh, os povos indígenas, eles resistiram até o fim, eles não aceitaram passivamente serem escravizados, serem exterminados, eles entraram guerrearam, né, alguns fizeram acordos com os colonizadores, outros eram inimigos, enfim, foram aí esses 500 anos, foram de lutas travadas, lutas entre o colonizador e entre os povos nativos que aqui viviam há 12.000 anos e que não queriam que a sua história fosse apagada, não queriam a destruição de sua cultura, de sua religião, né? Os indígenas, eles nunca quiseram mudar de religião, modo de vida, né? Então, essa tentativa do europeu de tentar mudar os modos de vida, a cultura, evangelizar, eh, catequizar, né, esses povos não foram empreitadas, assim, que os colonizadores não se deram bem, tá. Porque os indígenas, eles tinham conhecimento pleno da terra, eles te conheciam, a questão cultural deles eram determinante, importante na vida deles, né. É igual a gente, né. Vem alguém tentar mudar nosso estilo de vida, nosso modo de pensar, a gente não vai aceitar, né. Por que que eles tinham que aceitar, não é verdade? Vamos lá. E aí, né, essa história contada a história do ponto de vista do colonizador, uma história deturpada, eh uma história distorcida, né, uma história que trouxe uma imagem dos povos indígenas, uma imagem errônea, uma imagem negativa, de que eram povos preguiçosos, que não queriam progresso, não queriam civilização, e não é verdade, eles já tinham uma civilização, já tinham uma língua, já tinha cultura, já tinham os modos de viver, e para eles estava de bom tamanho, até chegar esse povo todo barbudo, vestido, as paciências do povo, né, da gente. Da gente não, né, deles, né. Nós somos, fruto dessa formação desses povos. E aí, a história contada já foi aqui. Vamos para o próximo slide.
né, e aí a gente vem falando da resistência indígena, né, que houve aí uma resistência, que igual já falei, houve uma tentativa de os colonizadores catequizarem os indígenas, os que não aceitavam a religião cristã e o modo de vida europeu, eles eram escravizados ou exterminados, e principalmente os povos nômades não aceitavam de forma alguma, tá. Aí, hã deixa eu voltar aqui. Aqui, a gente está aqui, tá. Depois, quando, os povos que faziam acordos acordos com os europeus, foi bom até, quando tinha um equilíbrio, né. "Ah, gen vocês dá tudo que a gente precisa, né, vocês, nos dá armas, nos dá coisas que a gente não tem, o espelho, né, vocês", principalmente a questão das armas de fogo, para a gente combater os inimigos. E aí a gente dá para vocês madeira, a gente dá ouro, dá prata, dá tudo para vocês. Só que chegou uma hora que, os portugueses estavam exigindo muitos escravos. E aí a forma como eles começaram a negociar com os indígenas, os indígenas, os povos indígenas, começaram a falar assim: "Não, tá errado isso aí, tá sem equilíbrio, a gente tem que ter uma contrapartida aí nessa história". E aí começou a ter uma resistência indígena, o que culminou na Confederação dos Tamoios, né, que foi um exemplo de resistência contra a dominação europeia, tá, onde os líderes Tupinambá decidiram, então buscar reforços para fazer frente aos desmandos, ora portugueses, ora franceses, por isso que a gente fala europeu, né, que não foi só o europeu que tentou mamar nas tetinhas do Brasil, né, foram os portugueses, os holandeses, os franceses, né, e a solução foi criar um conselho com vários povos, assim nasceu a Confederação dos Tamoios, que era representada aí por figuras, né, dos povos indígenas como o Aimbere e o Cunhambebe, tá. E ao longo desses 500 anos, gente, teve diversas políticas, tentando, ou mudar a cultura dos povos, a gente pode chamar aí de políticas exterminacionista, que até então, né, ou o índio se deixava escravizar e ia para a lavoura trabalhar, ou ele era exterminado, né. Então houve uma carnificina aí de Darcy Ribeiro dizendo que tinha de 5 a 8 milhões. Hoje a gente tem em torno de 900.000 pessoas no país inteiro, então foi um extermínio, né, a gente pode falar que isso foi extermínio. A gente também pode falar de política, assimilacionista, né, no sentido de os jesuítas tentaram, de todas as maneiras, catequizar os índios, fazer com que eles mudassem de religião, fazer com que eles mudassem de cultura, e houve uma grande resistência. Houve uma grande resistência dos indígenas, eles não queriam mudar de religião, não queriam mudar de modo de vida, e tentaram com essa política durante muitos e muitos anos. E, por último, a política integracionista, que essa política integracionista, diz respeito assim, vamos já que a gente tem que isso nos idos de, eh, aqui, já vou mudar aqui para a gente poder continuar falando. Isso nos idos lá da independência do Brasil, essa cultura integracionista, né, que, eh que a colônia queria se desprender da coroa portuguesa e aqui transformar o Brasil num país independente, logo depois veio a república, e aí tenta falar assim: "A gente tem que ter uma identidade nacional". Qual que é a identidade nacional? Aí tentaram, transformar o índio num herói nacional, né, mas nunca valorizando a cultura deles, fazendo querendo com que esses povos, fossem assimilando a cultura europeia, né. Então, assim, a gente porque eles queriam
enaltecer a cultura europeia, mas eles não tinham como negar que a maioria da população não era europeia, não era de origem, europeia, era de origem negra, né, dos povos negros e dos povos indígenas, a maioria das das da população aqui do Brasil. E aí até hoje, essa luta com relação à tentativa de integrar, e a gente teve aqui, ó, vamos aqui já para a finalização aqui do capítulo aqui, para ir aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, aí eu vou anotar aqui para vocês, tá? Então, ó, a romantização do índio, a criação do índio como símbolo nacional. Isso ocorreu quando? Durante a independência do Brasil, independência do Brasil e na proclamação da República, ok? Só que nunca sob o ponto de vista dos povos indígenas, sempre querendo que os povos indígenas tentassem, eles, sempre tentaram fazer com que os povos indígenas, incorporassem a cultura europeia, só que isso nunca deu certo, tá? Isso nunca deu certo. Então, aí, lá nos idos de 1910 foi criado o Serviço de Proteção, isso já república, né, já na república, ó, Serviço de Proteção ao Índio, tá, eles viram que não tinha o que fazer, tinha que dar um jeito, né, tinha que ter um olhar para esse povo, mas esse olhar ainda integracionista, que o indígena se integrasse à população, né, do Brasil. Mas a gente sabe que eles têm uma cultura diferenciada, peculiar, própria, tradicional deles, né. Então aqui, ó, Serviço de Proteção ao Índio. Isso nos idos de 1910, tá? Aqui, ó, 1910. E muitos anos depois, 57 anos depois, foram que os militares, né, isso a gente pode valorizar os militares, porque eles que fundaram a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Só isso também, viu? Que a ditadura militar foi um triste retrato do nosso país, né, com os nossos direitos suspensos. Para quem gosta de história, né, a gente estudar a fundo a história do país, é triste esse capítulo da nossa história, 1967, tá? Então, e aí essa fundação existe até hoje, né, tanto é que tem a ministra, é uma indígena, não lembro o nome dela agora. Deixa eu ver aqui, a nossa ministra. A gente vamos aprender, né? Bora aprender. Não sei nem onde que eu coloquei meu celular. A senhora tá doida. Aqui, ó. Vamos perguntar, né? Vamos perguntar aqui pro Google. Não lembro o nome dela. Vou perguntar pro Google. Google, nosso oráculo. Google, como é o nome da nossa ministra indígena? Aqui, ó. Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, tá? O nome dela. É bom pra gente poder ir, né? Aprendendo as coisas aqui, né? A gente se atualizar. E aí, o que que acontece? Só que mesmo com a FUNAI, os índios não tinham uma legislação específica para a defesa de seus direitos. Só na Constituição de 1988, esses direitos foram de fato reconhecidos, na Constituição chamada Constituição Cidadã. E, e isso só foi parar no currículo por conta da Lei 10.011.645 de 2008. Gente, é muito, muito recente,
É muito, muito recente. Então é isso. Vamos para o nosso resumo da OCA e a gente vou para as dicas de discursiva para vocês produzirem uma discursiva de excelência. Essa aula acho que vai durar mais de 1 hora, né? Acho que sim. Vamos lá, o resumo da OCA. Vamos para o nosso resumo da deixa eu colocar aqui. O meu computador tá de um jeito, tá pedindo outro faz tempo. Mas eu só tô dando uma ajeitadinha, porque meu cartão tá meio assim, sabe? Quero dar uma ajeitadinha no meu cartão primeiro, depois a gente comprar um computador top para mim, mais parcelado, né? Porque à vista não dá. Resumo da OCA, desse capítulo 3, né? Esse aqui é o capítulo 3. Então, o capítulo 1 fala sobre a diferença de índio e indígena, capítulo 2 fala, aqui tinha gente há 12 mil anos, certo? E fala sobre que depois da chegada dos portugueses, que os indígenas lutam há 500 anos pela valorização da sua cultura, pela demarcação de terras, pelo seu direito de ser índio, indígena, pelo seu direito de ser indígena, tá? O capítulo, é, o capítulo 2 trata dessa visão de que aqui tinha gente há 12 mil anos, capítulo 3 fala dessas lutas, né? Que o índio não se deixou escravizar, dessa visão distorcida com relação aos povos indígenas, essa visão eurocêntrica, e que isso é necessário mudar, porque os povos indígenas contribuíram para a construção do povo brasileiro, para a formação do povo brasileiro, a construção de uma identidade nacional, certo? Vamos para o resumo trazido pelo próprio currículo da cidade, povos indígenas. Tá? Vou fazer uma leitura e finalizo, e depois a gente vai para dicas da discursiva. Então, resumo da OCA. Vimos neste capítulo que, desde o século XVI, o Brasil desenvolveu políticas para os povos indígenas e que essas soluções obedeciam a diferentes interesses econômicos e sociais de acordo com a época em questão. Podemos verificar que a política exterminacionista, inicialmente, tinha a ver com o extermínio dos indígenas por considerá-los um empecilho para a exploração colonial. Em seguida, foi gestada a política assimilacionista, com a clara intenção de fazer as diferenças desaparecerem como num passe de mágica, desejando que os indígenas fossem assimilados pela cultura europeia. Essa política não deu certo e ainda no sistema colonial, mas já no seu finalzinho, foi praticada a política integracionista, imaginando que as populações indígenas pudessem, por vontade própria, se integrar ao novo modelo de país que surgiu após a independência no século XIX. E, para finalizar, o último slide, foi nesse século também que foram criados os principais mitos sobre os indígenas, que ficaram fixados na mente dos brasileiros por causa das ideias trazidas pela Revolução Industrial e pelo pensamento do francês Jean-Jacques Rousseau, em sua teoria sobre o bom selvagem, e pelas literaturas românticas de Gonçalves Dias e José de Alencar, que apresentaram um indígena submisso ao modelo europeu. Isso não é verdade. Índio foi para a guerra, foi para cima. No fim do século XIX, podemos perceber que a proclamação da República não alterou muito o jeito de enxergar os povos indígenas, mas trouxe um elemento novo no trato com aquelas populações que ainda não tinham contato com o Brasil, por meio da sensível política desenvolvida por Cândido Mariano Rondon, general Rondon, né? O marechal responsável pela criação do SPI, que foi em 1910, uma instituição que foi posteriormente substituída pela FUNAI, sob a égide dos militares que tomaram o poder em 1964, e que até hoje ainda é responsável pela política para os povos indígenas. E hoje quem toma conta é a nossa ministra dos povos, que deve ser dos povos indígenas, não lembro o nome da pasta dela. A nossa ministra Sônia Guajajara, certo? Vamos lá, vamos para dicas de discursiva. Aqui a gente não perde tempo, certo? Aqui a gente é conteúdo em cima de conteúdo. Gente, presta atenção. Nós já estamos há
1 mês e 15 dias. Nós temos 4 meses e 15 dias pela frente. Então respirem fundo, tomem água de vocês, relaxa. "Ah, não deu tempo de fazer hoje", vai fazendo aos poucos. Mas estejam vocês precisam estar, eh, expostos ao conteúdo todo santo dia, não importa a forma, se é ouvindo vídeo, se é anotando, se é ouvindo no carro, tentem de alguma forma estar exposto ao conteúdo. Isso é muito importante para o cérebro perceber que aquilo faz parte da sua, faça disso uma rotina, tá. Tá lavando a louça, tá lavando o carro, né, tá lavando o quintal, coloca o fone de ouvido, vai escutando, gente, tá. Não precisa necessariamente, você não conseguiu sentar hoje, a sua meta era sentar, anotar, não conseguiu, faz de outro jeito, tá. O que você não pode fazer é desanimar. O seu concorrente, meu bem, ó, não tá dizendo, sabe qual que é já vamos supor, você tá cansado, eu sei que não é fácil. Mas faz o seguinte, toda vez que você pensar em relaxar, pensa que o seu concorrente de fato está estudando, ele está relaxando não, tá. Então, use como mola propulsora, use como motivação o seu concorrente. Na hora que você pensar, assistir uma novelinha, a pensar: "Opa, vou relaxar um pouquinho, ver o TikTok", "Ai, meu concorrente está estudando", corre e vai estudar, tá bom. Agora, eu vou vou dar dicas de como eu quero que vocês escrevam a discursiva, tá. Então colocar aqui dicas de discursiva, vou dar um Ctrl Z aqui que eu preciso dessa, outro dia a Cida, que é aluna também aqui, ela trabalha comigo, ela falou assim: "Leila, você grava a aula, parece que você tá falando com os alunos", mas é porque eu já tô tão acostumada, que para mim eu tô falando com vocês, eu sei que é uma gravação, mas eu tô conversando com vocês de alguma forma, né, eu tô uma conversa que vai durar para sempre, é uma gravação que vai ficar eternamente aí, mas eu tô conversando, de qualquer forma eu tô me comunicando com vocês. Eu até acostumei, pra falar a verdade. Gente, no começo para mim foi difícil, apesar de eu ter dado aula ano passado para as meninas da monitoria 3, eu eu ai ai foi eu achava estranho, não tinha aprendido ainda a mexer com as ferramentas, tudo. Agora que eu aprendi, eu já tá virando um hábito para mim. E ainda não solidificou, mas eu já me acostumei, tá. Então, ó, na introdução da então vai ser, deixa eu colocar, qual que é a nossa discursiva de hoje, tá. Ó, a discursiva, vou escrever aqui, ó, dicas, ó, discursiva, aí colocar aqui, ó, semana 14 e 15 de setembro, tá? Aí, qual que é o tema? Tema da discursiva. Discursiva. Discuta em formato de texto, discursiva, ó, discuta em formato de texto discursivo argumentativo. Aí 30 linhas, estilo VUNESP que pede 30 linhas. Ó, VUNESP, tá? Ó, você vai discutir, ó, a história contada, a história, ó, a história contada do ponto de vista dos povos indígenas, a for
né, formação do povo brasileiro e o currículo nos dias atuais, tá? Aí o que que eu quero que vocês coloquem, ó, vou dar umas palavrinhas chaves para vocês atuais. Ó, na introdução, ó, vocês vão colocar como é que eu quero que vocês façam. Aqui, ó, na introdução eu quero que entre a palavra, ó, história, cultura, tá? História, cultura, o que que é eu quero que vocês primeiro citar os documentos, tá? Eu quero que você citar o documento, de acordo com o documento, de acordo com o currículo da cidade, povos indígenas, segundo o currículo da cidade, povos indígenas, tá? Citar o documento, citar o currículo da cidade, povos indígenas, em como eles, em como, em como esse documento define história e cultura, né? Que a história tem que ser vista de diversos aspectos, de diversos ângulos, certo? Para isso aí é a introdução, certo? No primeiro parágrafo, eu quero. Cadê o negocinho, a bolinha? Aqui. Ó, primeiro parágrafo, eu quero que vocês construam um parágrafo falando sobre os povos indígenas, claro, pegar a introdução e você usar um conectivo para conectar a introdução a esse primeiro parágrafo, tá? Povos indígenas, como, né, reconhecidamente como povos nativos, né, que eles já estavam aqui, já tinham sua cultura, já tinham sua língua e que isso não pode ser negado, certo? Parágrafo segundo, eu quero que vocês falem, né, da visão etnocentrista, etnocentrista dos europeus, portugueses, europeus, né? É, e a visão é, e a visão distorcida que distorcida que nos foi ensinada, né, nessa perspectiva, nessa pers, perspectiva eurocentrista, tá? Perspectiva eurocentrista. Eu quero que vocês falem sobre isso e eu quero que vocês façam uma conclusão usando a palavra diversidade, sociodiversidade, eu quero que vocês usem, sociodiversi, sociodiversidade, quero que vocês usem currículo na atualidade, tá? E a contribuição, que o conhecimento, né, que a valorização e a valorização dos saberes e cultura dos povos indígenas contribuíram para a formação do povo brasileiro, tá? Contribuíram de forma positiva
para a formação do povo brasileiro. Aí vocês se virem aí para fazer com as palavras de vocês, tá. Mas eu quero que vocês sigam, essa estrutura, beleza? Tá? Então, o essa foi a aula de hoje. Meu muito obrigada, e eu espero a discursiva de vocês até quarta-feira à noite, tá bom? Tchau.